Kavod Abrio, que se traduz como a dignidade humana ou respeito pelas criaturas, tem seu fundamento em princípios teológicos e éticos extraídos diretamente dos textos sagrados. Conceito e fundamento. Kavod Abrio é o reconhecimento do valor intrínseco e da dignidade inata de cada ser humano, a qual impõe a obrigação ética de tratar toda pessoa com consideração e respeito. Seu fundamento essencial nas escrituras hebraicas é a criação do ser humano à imagem de Deus. Betzel Elohim. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26 a 27. A dignidade de todo ser humano reside no fato de que ele foi criado Betzel Elohim, à imagem de Deus. Isso significa que cada pessoa carrega uma centelha ou reflexo do divino, o que confere a ela um kavod, honra, glória, inerente, independentemente de sua condição social, origem ou crenças. Profanar a dignidade de um ser humano é, em essência, menosprezar a imagem de Deus nele. O mandamento de amar o próximo. Não te vingarás nem guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Eterno. Levítico 19, 18. O mandamento central de amar o próximo como a ti mesmo é a expressão prática da Kavod Abrio. Ele exige uma ação positiva de empatia e consideração, tratando o outro com o mesmo respeito e consideração que se espera para si. O respeito à dignidade do outro é o requisito básico para o amor ao próximo. Explicação e implicações. A Torá e a Tanakh apresentam diversas injunções que explicitam a aplicação da dignidade humana no cotidiano. Justiça e imparcialidade. A lei não deve fazer distinção de pessoas. Não farás injustiça no julgamento, não favorecerás o pobre, nem honrarás o poderoso. Com justiça julgarás o teu próximo. Levítico 19, 15. A justiça igualitária é a proteção legal da dignidade de todos, garantindo que ninguém seja humilhado ou explorado. Proteção do vulnerável. O respeito se manifesta no cuidado especial com aqueles em situação de vulnerabilidade. Não oprimirás o estrangeiro e não o maltratarás, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Êxodo 22, 20, em algumas numerações 23, 9. O órfão e a viúva não oprimirás. Êxodo 22, 21. A lembrança da própria opressão no Egito, Deuteronômio 10, 19, serve de imperativo ético para que o povo evite infringir a dignidade de quem está desprotegido. Respeito na interação social. A dignidade exige o trato respeitoso em todas as interações, mesmo com o endividado, o assalariado ou o servo. Se tomares em penhor a capa do teu próximo, lhe restituirás ao pôr do sol, porque é a sua única cobertura, e é com ela que cobre a sua nudez, em que dormirá. Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Êxodo 22, 25 a 26. A dignidade de um homem não pode ser despojada, mesmo que ele seja devedor. Aplicação na vida. Baseado na Torá e na Tanakh, o Kavod Abrio não é apenas um sentimento, mas um princípio que exige ações e omissões. Ação de respeito. Honrar os pais. Êxodo 20, 12, é o primeiro passo para estender essa honra a toda a humanidade. Falar a verdade e não caluniar. Levítico 19, 16. Evitar a vergonha pública e o constrangimento, pois a humilhação é a antítese da dignidade. Proteção contra a humilhação. A Torá ordena a remoção de corpos pendurados antes do pôr do sol. Certamente o enterrarás no mesmo dia, porque pendurar um corpo é uma maldição de Deus, e não contaminarás a tua terra, que o Eterno teu Deus te dá por herança. Deuteronômio 21, 23. Essa lei, embora se refira a um criminoso executado, é interpretada como uma ordem para preservar a dignidade humana até mesmo após a morte, garantindo que o cadáver não seja exposto à desonra. Portanto, para as Escrituras, a dignidade humana, Kavod Abrio, é o reconhecimento da imagem divina em cada indivíduo, traduzido no mandamento de amor e no sistema de justiça e ética que proíbe toda forma de humilhação, opressão ou tratamento que rebaixe a condição da pessoa. O conceito de dignidade humana, ou Kavod Abrio, é uma disciplina ética e legal que se fundamenta e se processa inteiramente na Torá e na Tanakh. O processo do Kavod Abrio segundo a Torá e a Tanakh.
O processo para a vivência do Kavod Abrió não é uma série de rituais, mas sim uma prática contínua de obediência aos mandamentos éticos, estruturada em 3 etapas inseparáveis, baseadas na lei escrita. 1. O fundamento teológico, a base da dignidade. O processo começa com o reconhecimento da fonte da dignidade. Fundamento. Todo ato de respeito deve ser motivado pela verdade de que o ser humano foi criado à imagem de Deus, Betzel Elohim. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Implicação. Como a criação reflete o Criador, honrar qualquer criatura humana é, por extensão, um reconhecimento do Kavod, glória, honra, do próprio Deus que a formou. Essa verdade serve como catalisador ético para toda ação subsequente. 2. A implementação ética, o cumprimento da lei. O processo se desenvolve na estrita e direta obediência aos mandamentos de interação social contidos na Torá. Ação positiva. O indivíduo deve cumprir ativamente o mandamento de amar o próximo como a si mesmo, Levítico 19, 18, o que impõe a obrigação de tratar o outro com o mesmo grau de consideração, benevolência e respeito que se espera para si. Omissão proibida. Prevenção de danos. O processo exige a abstenção de qualquer ato que leve à humilhação ou constrangimento, protegendo a autoimagem do próximo. Exemplos diretos. Deuteronômio e Levítico não colocaram uma pedra de tropeço diante do cego. Levítico 19, 14. Não caluniar nem espalhar a mentira. Êxodo 23, 1. Não oprimir o assalariado e pagar-lhe o salário no dia. Deuteronômio 24, 14 a 15. Pois atrasar o pagamento desrespeita a dignidade do seu trabalho e necessidade. 3. A prioridade da misericórdia, preservação do valor inato. O processo culmina na aplicação do espírito da lei, especialmente quando este visa prevenir a desonra. A homenagem extrema. O princípio da dignidade deve ser aplicado mesmo em situações que, a princípio, poderiam envolver o rigor da lei. Exemplo: o mandamento de não deixar o corpo de um enforcado durante a noite, Deuteronômio 21, 23, é um ato de preservação do Kavod, dignidade, do falecido, mostrando que a honra humana é mais importante do que a exposição prolongada. A prática da justiça justa. A dignidade exige que a justiça seja administrada com imparcialidade, protegendo a honra do pobre e do poderoso igualmente. Não farás injustiça no julgamento, não favorecerás o pobre, nem honrarás o poderoso. Com justiça julgarás o teu próximo. Levítico 19, 15. A relevância do Kavod Abriot para Deus. A dignidade humana é de fundamental relevância para Deus, conforme atestado na Tanakh, pois está intrinsecamente ligada à sua própria glória e ao propósito da aliança. A honra divina, Kavod Hashem, o Kavod de Deus, sua glória, se manifesta e é honrado por meio do respeito que os seres humanos demonstram uns aos outros. Se a pessoa é a imagem de Deus, então a forma como ela é tratada é um reflexo direto de como se honra o Criador dessa imagem. O desrespeito e a humilhação do ser humano são, em essência, um desrespeito à glória de Deus no mundo. A imitação das qualidades divinas. A Torá revela que Deus é misericordioso, compassivo, paciente, grande bondade e verdade. Êxodo 34,6. A relevância do Kavod Abrió para Deus é que, ao praticar a misericórdia, a justiça e o respeito, o ser humano cumpre o seu papel de imitador de Deus, imitatio Dei. O tratamento digno do próximo é a evidência de que a pessoa compreendeu e está agindo segundo a natureza de seu Criador. O propósito da aliança. A aliança entre Deus e o seu povo não é apenas ritualística, mas profundamente ética. A Torá ordena repetidamente a justiça e a bondade como pilares da vida em sociedade. O Kavod Abrió é, portanto, o cumprimento prático do lado ético da aliança, demonstrando que o povo vive sob o domínio de um Deus que exige justiça e retidão. Deuteronômio 32, 4. Em resumo, a dignidade humana não é apenas uma questão social, mas uma exigência teológica. Ao preservar o Kavod Abrió, o ser humano honra o Betzel Elohim implantado na criação e demonstra fidelidade ao caráter justo e misericordioso de Deus. Dentro dos preceitos da Torá e da Tanakh, o Kavod Abrió, dignidade humana, não é apenas uma diretriz ética horizontal entre as pessoas, mas uma ponte essencialmente vertical que estabelece a conexão direta e inseparável entre o indivíduo e Deus.
Essa conexão se manifesta em 3 pilares fundamentais, todos extraídos da lei escrita. 1. O ponto de contato, a imagem de Deus. A Torá estabelece que a dignidade humana é o ponto de conexão mais profundo com o divino na criação. Fundamento. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. A conexão. Ao criar o ser humano Betzel Elohim, a imagem de Deus, o Criador incutiu em cada pessoa um reflexo, uma marca de sua própria essência. Honrar a criatura, ao respeitar seu kavod, dignidade e honra, torna-se o ato de honrar a imagem do Criador que nela reside. A inversão, a desonra e a humilhação do ser humano não são apenas ofensas interpessoais, mas uma afronta à imagem de Deus. Um indivíduo que desrespeita seu semelhante está, na prática, desdenhando o reflexo e a glória, kavod, de Deus manifestada no mundo. 2. A expressão da aliança, imitação divina. A prática do kavod abrió é a demonstração de fidelidade à aliança com Deus, pois exige a imitação de seus atributos de justiça e misericórdia. Fundamento. Deus é misericordioso e compassivo, paciente, grande em bondade e verdade. Êxodo 34, 6. A lei exige que o povo viva segundo o padrão ético de seu doador. A conexão. O tratamento digno, justo e compassivo do próximo é o caminho pelo qual o ser humano conecta-se e imita as qualidades morais de Deus. Ao ser misericordioso com o oprimido, o indivíduo age como Deus age, Deuteronômio 10, 18 a 19, que é aquele que faz justiça ao órfão e à viúva. O testemunho, a Tanakh, especialmente profetas, clama que a verdadeira adoração a Deus, a conexão ritual, é vazia sem a justiça e a bondade, a conexão ética. O que é que o Eterno requer de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benevolência, e andes humildemente com o teu Deus? Miqueias 6, 8. A prática da dignidade humana, kavod abrió, é a evidência palpável dessa conexão com Deus. 3. A centralidade do amor, o cumprimento da lei. O mandamento de respeitar a dignidade humana é a chave para cumprir o princípio fundamental que resume a lei, estabelecendo uma conexão total com Deus. Fundamento: amarás teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Eterno. Levítico 19, 18. A conexão. A Torá não diz apenas ame o seu próximo, mas a conclui com eu sou o Eterno. Essa conclusão conecta a obrigação ética de amar, honrar o próximo diretamente à identidade e à autoridade de Deus. O cumprimento do mandamento de dignidade torna-se, assim, um ato de reconhecimento da soberania divina. A integridade pessoal. A prática de kavod abrió exige que a pessoa não haja com hipocrisia, mas com um coração sincero. Viver com integridade na relação com o próximo é o requisito primário para ter uma relação pura com Deus, conforme o alerta dos Salmos e dos profetas contra a duplicidade de coração. Em suma, para a Torá e a Tanakh, o kavod abrió não é uma opção ou um mero costume social. É o reconhecimento prático da presença de Deus na criação, a imagem divina e o cumprimento ativo de sua vontade na terra, a imitação de seus atributos. É a manifestação ética da fé, a própria essência, a conexão com o Criador. O mecanismo da imitação divina, imitatio Dei, no contexto do kavod abrió, dignidade humana, conforme a Torá e a Tanakh, opera como um ciclo ético onde a conduta humana reflete, simultaneamente, honra os atributos de Deus, sem jamais violar suas vontades, pois é o próprio Deus quem exige essa imitação. O processo funciona através de 4 etapas inseparáveis, totalmente alicerçadas nas escrituras hebraicas. 1. A revelação, o modelo divino. A primeira etapa é a revelação de quem Deus é, para que o ser humano saiba o que imitar. Deus revela sua natureza e suas ações na Torá e na Tanakh. Fundamento na Torá. Êxodo 34, 6 a 7, Deus proclama seus atributos essenciais. O Eterno, Deus misericordioso e compassivo, paciente, grande em bondade e verdade, que guarda a bondade para milhares. Fundamento na Tanakh. Deuteronômio 10, 18 a 19, a lei afirma o que Deus faz. Ele faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestimenta. Por isso, amai o estrangeiro. A vontade de Deus é revelada. Ele é justo e compassivo, e sua justiça se manifesta na proteção do vulnerável. 2. O imperativo, a ordem de imitação.
A segunda etapa é a ordem explícita para que o ser humano molde seu comportamento segundo o caráter divino. A imitação não é opcional, é um mandamento. Fundamento na Torá, Levítico 19, 2. Sede santos, porque eu, o Eterno, vosso Deus, sou santo. A santidade aqui não é apenas ritual, mas ética. O ser humano se torna santo ao espelhar a pureza moral e a justiça de Deus em suas ações. A conexão com Kavod Abrio, quando o ser humano ama o estrangeiro. Deuteronômio 10, 19. Ele está diretamente imitando a ação de Deus. Essa imitação se traduz em Kavod Abrio, pois exige tratar o estrangeiro e o vulnerável com dignidade e respeito. Não a violação da vontade de Deus, porque é o próprio Deus quem ordena. Sede como eu, que sou misericordioso. Sede como eu, que sou compassivo. 3. A aplicação. Kavod Abrio em ação. Esta é a fase prática onde a imitação divina se manifesta diretamente como Kavod Abrio. A dignidade humana é preservada ao obedecer aos mandamentos de justiça e bondade. Ao imitar a misericórdia e bondade divinas, o mandamento de Kavod Abrio é não oprimir, nem maltratar. Êxodo 22, 20, Levítico 19, 33 a 34. Ao imitar a justiça imparcial divina, o mandamento é não fazer injustiça no julgamento, tratando o pobre e o rico com equidade. Levítico 19, 15. Ao imitar a proteção ao oprimido divina, o mandamento é devolver a capa do devedor antes do pôr do sol, para que ele não durma sem ela. Êxodo 22, 25 a 26. Ao imitar o respeito pela imagem divina no ser humano, o mandamento é não guardar rancor nem se vingar, mas amar o próximo. Levítico 19, 18. Ao cumprir essas leis, o ser humano honra a dignidade do seu próximo, Kavod Abrio, e, ao mesmo tempo, executa a vontade revelada de Deus, imitação divina. 4. A consequência, honrando a imagem divina. A etapa final do processo fecha o ciclo, mostrando que a imitação divina através do Kavod Abrio é a forma mais elevada de culto a Deus. Fundamento. Gênesis 1, 26 a 27. O homem é Betzel Elohim. A conexão. Quando o ser humano age com Kavod Abrio, ele está, essencialmente, preservando a imagem de Deus em seu próximo. Honrar a criatura é honrar o Criador dessa imagem. Sem violação. A violação das vontades de Deus ocorreria se o homem agisse com opressão ou desprezo. O Kavod Abrio, por ser a manifestação da justiça e da misericórdia que a Torá exige, é a afirmação da vontade divina. A conexão com Deus é estabelecida pela obediência ativa à sua lei ética. É absolutamente crucial, sob a perspectiva da Torá e da Tanakh, distinguir a imitação divina da proclamação de divindade ou da busca por mérito pessoal no cumprimento do Kavod Abrio. O êxito na prática da dignidade humana deve, paradoxalmente, levar à humildade e não ao orgulho. A lei escrita fornece antídotos claros contra a arrogância e o narcisismo que poderiam surgir do bom cumprimento dos mandamentos. A diferença fundamental: imitação versus identificação. Imitação, imitatio Dei, significa espelhar as ações e os atributos morais de Deus, misericórdia, justiça, compaixão, nas interações com o próximo, como um servo imita seu mestre. É um mandamento. Deuteronômio 10, 19. Amai o estrangeiro é a imitação do amor de Deus pelo estrangeiro. Não é violação, é a própria vontade de Deus. Proclamação e mérito. Significa atribuir a natureza ou o status divino a si mesmo, ou usar a obediência para inflar o ego. É uma violação grave da vontade de Deus, pois fere o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, 3. Narcisismo e arrogância. O indivíduo que se vangloria do Kavod Abrio transforma um mandamento ético em um pedestal pessoal, violando o princípio de humildade exigido para a verdadeira conexão com Deus. E andes humildemente com o teu Deus. Miqueias 6, 8. Cuidados contra a arrogância e o ego no êxito do Kavod Abrio. A Torá e a Tanakh contêm salvaguardas explícitas contra o mérito pessoal e a soberba, garantindo que o Kavod Abrio permaneça um ato de obediência humilde. Nenhuma meritocracia na lei, a natureza da obediência. O cumprimento do Kavod Abrio não deve ser visto como algo extraordinário, mas como uma obrigação fundamental de quem está sob a aliança.
A proibição da vanglória. A Torá adverte repetidamente o povo sobre o orgulho após a prosperidade, e dirás no teu coração: a minha força e o poder da minha mão me fizeram esta riqueza. Deuteronômio 8, 17. O loco de poder. O Kavod Abrió é possível não pela bondade inata do indivíduo, mas pela graça e lei de Deus. O mérito pertence unicamente a Deus, que deu a lei e o poder de cumpri-la. Reconhecimento. Se houver reconhecimento, ele deve ser dirigido a Deus, por ter dado a capacidade de cumprir a lei, e não ao próprio ego. 2. O lembrete da condição servil. Para evitar o ego inflado, a lei hebraica insere constantes lembretes sobre a origem humilde e a condição de dependência do ser humano. A origem do pó, pois tu és pó e ao pó retornarás. Gênesis 3, 19. Este verso serve como um antídoto perpétuo contra qualquer sentimento de superioridade ou divindade. Lembrar o passado. O mandamento de cuidar do estrangeiro é sempre acompanhado pelo lembrete, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Êxodo 22, 20. A lembrança da própria opressão e falta de dignidade no passado é um freio direto à arrogância de se sentir superior ao ajudar o próximo. 3. A centralidade do nome de Deus. Todos os mandamentos de Kavod Abrió são concluídos com uma declaração teocêntrica que remove o mérito humano e o coloca de volta em Deus. Foco em Deus. Após o mandamento de amar o próximo, a Torá conclui: Eu sou eterno. Levítico 19, 18. O significado é: a autoridade para cumprir a dignidade, a fonte do julgamento moral e o observador de todas as ações é Deus. O ato não é para o status social do indivíduo que o pratica, mas para a obediência ao Deus vivo. A verdadeira Kavod Abrió, sob a luz da Torá e da Tanakh, não tem espaço para o narcisismo, pois é um ato de humildade e obediência que, ao invés de inflar o ego, o esvazia diante da majestade da lei e da glória de Deus. O êxito é apenas a prova da fidelidade, não da excelência pessoal. O Kavod Abrió, dignidade humana, é, inequivocamente, um ordenamento da vontade de Deus, e jamais uma arbitrariedade ou invenção humana. Esta verdade é estabelecida nas escrituras hebraicas através dos seguintes pontos. 1. A fonte do conceito, a criação divina. A dignidade não é um valor que o ser humano confere a si mesmo, mas um status que lhe é atribuído pelo Criador. Fundamento. A Torá estabelece que o ser humano foi feito à imagem de Deus, Betzel Elohim. Gênesis 1, 26. Conclusão. O Kavod, honra ou dignidade, inerente a cada pessoa é uma consequência direta do ato criativo de Deus. O respeito a essa dignidade é, portanto, o reconhecimento da soberania e da sabedoria do Criador, não uma opinião humana sobre o valor alheio. A vontade de Deus é que sua imagem não seja degradada. 2. A expressão do conceito, o mandamento divino. A dignidade humana não é uma sugestão ética, mas um imperativo legal inserido na lei. O mandamento ético supremo: amarás teu próximo como a ti mesmo. Eu sou eterno. Levítico 19,18. A obediência a este mandamento, que é a base de todo o Kavod Abrió, é uma ordem direta de Deus. A conclusão: eu sou eterno. Serve para autenticar e dar peso legal e teológico à injunção, removendo-a do reino da escolha pessoal e inserindo-a no reino do dever divino. A justiça como mandamento. As leis de justiça imparcial, não favorecer o pobre nem o poderoso no julgamento, Levítico 19, 15, são ordenanças que visam proteger a dignidade de todos e foram dadas por Deus no Monte Sinai. 3. A aplicação, vontade divina explícita. A própria Torá transforma a misericórdia e a justiça em leis práticas, mostrando que a dignidade humana é o conteúdo da vontade de Deus. Cuidado com o vulnerável. As leis que protegem o estrangeiro, o órfão, a viúva e o assalariado não são atos de caridade arbitrária, mas sim a concretização da vontade de Deus em imitar seu caráter justo. Deuteronômio 10, 18 a 19. Dignidade pós-morte. A ordem de enterrar o corpo do executado antes do pôr do sol, Deuteronômio 21, 23, é um ato explícito de Kavod, dignidade, mostrando que o respeito à essência humana transcende o pecado ou a morte, sendo o mandamento formal da lei. Em suma, o Kavod Abrió não é uma invenção filosófica ou uma ética desenvolvida pela humanidade.
É uma estrutura legal e teológica, ordenada e sancionada por Deus na Torá e na Tanakh, que governa a maneira como sua imagem refletida deve ser tratada. É uma prova da absoluta vontade de Deus. Conforme a Torá e a Tanakh, os benefícios pessoais para quem pratica o Kavod Abrio, dignidade humana, não são primariamente psicológicos ou de mérito social, mas sim bênçãos tangíveis e espirituais concedidas por Deus em resposta direta à obediência aos seus mandamentos éticos. Os principais benefícios pessoais, segundo exclusivamente a lei escrita, são: 1. Vida longa e prosperidade na terra. Este é o benefício mais claro, direto de um mandamento que estabelece a base do Kavod Abrio, a honra familiar, que se estende a respeito a toda a humanidade. Fundamento: honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Eterno, teu Deus, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Eterno, teu Deus, te dá. Deuteronômio 5, 16, Êxodo 20, 12. Conexão com Kavod Abrio. Honrar os pais é a primeira extensão da dignidade humana. Aquele que domina a honra dentro de sua própria casa e a estende, praticando a justiça e o respeito a todos. Levítico 19, 18. Está cumprindo o mandamento cuja recompensa explícita é a estabilidade, a longevidade e o bem-estar na vida terrena. 2. A resposta divina e a misericórdia, círculo de bondade. Quem se preocupa em preservar a dignidade dos outros estabelece um ciclo de benevolência que atrai a resposta e a misericórdia de Deus para si. Fundamento: se afligires de alguma maneira a ele, e ele clamar a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor, pois sou misericordioso. Êxodo 22, 22 a 26, referindo-se à proteção dos órfãos, viúvas e à devolução da capa do devedor. Conexão com Kavod Abrio. As leis que regem a dignidade do próximo, não oprimir, pagar o salário a tempo, não abusar do estrangeiro, garantem que Deus ouvirá o clamor de quem é oprimido. O benefício para o praticante é o oposto. Deus o ouvirá e lhe mostrará misericórdia, como ele é misericordioso. Êxodo 34, 6. No momento de sua própria necessidade, pois ele não foi opressor. 3. Prosperidade e bênção. A justiça atrai a bênção. A prática da justiça social, que é a aplicação prática do Kavod Abrio, é ligada diretamente à bênção econômica e à prosperidade da terra. Fundamento: não oprimirás o estrangeiro, e o teu Deus te abençoará em todo o trabalho de tuas mãos. Deuteronômio 24, 17 e 19, em contexto de lei de justiça social. Diz ao justo que lhe irá bem, porque comerão do fruto das suas ações. Isaías 3, 10, Tanakh. Conexão com Kavod Abrio. Aquele que trata o próximo, o órfão, a viúva e o estrangeiro com dignidade e justiça. Levítico 19. Demonstra fidelidade à aliança. Em troca, Deus promete prosperidade e bênção sobre seu trabalho e seus empreendimentos. 4. Honra e reconhecimento por Deus. O benefício mais elevado é a honra concedida por Deus, que é o único juiz verdadeiro do mérito. Fundamento: os que me oram, honrarei, mas os que me desprezam serão desprezados. 1 Samuel 2, 30. Conexão com Kavod Abrio. A honra a Deus se manifesta ao honrar sua criação, Betzel Elohim. Quem pratica o Kavod Abrio, honra a criatura, está, de fato, honrando a Deus, portanto, recebe a promessa de ser honrado por ele. Este não é um mérito narcisista, mas a recompensa divina pela obediência humilde à sua vontade. O Kavod Abrio, dignidade humana, funciona como um alimento da alma ao alinhar o espírito do ser humano com a santidade e a justiça de Deus, nutrindo com a essência da vida espiritual contida na lei. Os princípios que demonstram como o Kavod Abrio alimenta a alma são: 1. Nutrição pela santidade e imagem divina. A alma é nutrida ao reafirmar a conexão com o Criador, cumprindo o propósito da criação. Princípio da imagem divina. Ao respeitar a dignidade de cada pessoa, o indivíduo reconhece a marca de Deus, Betzel Elohim, no mundo, Gênesis 1, 26. Este reconhecimento eleva a alma, que é a própria parte divina do ser humano, a honrar a fonte de sua existência. O respeito mútuo, portanto, nutre a alma com o senso de valor e propósito divino. Princípio da santidade. O mandamento central da ética é: sede santos, porque eu, o Eterno, vosso Deus, sou santo. Levítico 19, 2. O Kavod Abrio,
contido no mesmo capítulo, é a prática dessa santidade no plano social. Ao agir com justiça, misericórdia e respeito, a alma se alimenta da própria pureza moral e ética de Deus, afastando-se da corrupção e da desonra. 2. Alimento pela obediência e vontade de Deus. A alma se fortalece ao cumprir ativamente a vontade revelada de Deus, o que é a sua verdadeira missão. Princípio da lei como vida. A lei de Deus é descrita como fonte de vida. Pois não é para vós palavra vã, antes é a vossa vida. Deuteronômio 32, 47. O cavo da brio é a manifestação da lei. Levítico 19, 18. A alma, ao obedecer e agir em conformidade com os mandamentos de dignidade, absorve a energia vital contida na palavra de Deus. Princípio da retidão. A alma busca a retidão. A prática da justiça e da equidade, dar ao próximo seu direito, não oprimir o assalariado, Deuteronômio 24, 14 a 15, é o alimento da retidão. A alma que cumpre cavo da brio não está contaminada pela culpa da opressão ou da injustiça, e assim encontra paz e integridade. 3. Fortalecimento pela imitação divina. A alma alcança seu potencial máximo ao refletir os atributos de Deus, o que é seu modelo ideal de perfeição. Princípio da imitação. Imitatio Dei, a prática do cavo da brio é a imitação da ação de Deus que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro. Deuteronômio 10, 18 a 19. Ao espelhar a misericórdia e a compaixão divinas, a alma transcende o egoísmo humano, se expande em bondade e altruísmo, encontrando sua maior satisfação na benevolência. A ausência de arrogância. A alma é protegida contra o veneno do orgulho. Deuteronômio 8, 17, pela humildade exigida pelo cavo da brio. A pessoa reconhece que a capacidade de honrar o outro é um dom da aliança, e não mérito pessoal, mantendo a alma em um estado de humilde gratidão e dependência de Deus, que é o seu verdadeiro sustento. Na perspectiva estrita da Torá e da Tanakh, o cavo da brio, dignidade humana, é um pilar essencial para a manutenção social, a estabilidade, a justiça e a ordem da comunidade, pois garante que a sociedade reflita a vontade de Deus e evite o caos. O cavo da brio cumpre a função de manutenção social de duas formas interligadas. 1. Estabelecimento da justiça e da ordem legal. A dignidade humana é o princípio subjacente que garante que as estruturas sociais e legais sejam justas, portanto, estáveis. Princípio da imparcialidade na lei. A Torá ordena: não farás injustiça no julgamento, não favorecerás o pobre, nem honrarás o poderoso, com justiça julgarás o teu próximo. Levítico 19, 15. Manutenção social. Este mandamento garante que o valor intrínseco de cada pessoa, cavo da brio, seja o único critério no sistema legal. Uma sociedade onde o julgamento é baseado na justiça e não no status, cavo de riqueza, ou na miséria, piedade excessiva, é uma sociedade coesa e previsível. A arbitrariedade e a corrupção são evitadas, preservando a confiança nas instituições. Princípio da proteção econômica. As leis que protegem o trabalhador e o devedor são mandamentos de dignidade. Exemplo: pagar o salário no dia, Deuteronômio 24, 14 a 15. Não tomar em penhor itens essenciais, Êxodo 22, 25 a 26. Manutenção social. A garantia da dignidade econômica evita que o desespero e a opressão causem revolta ou a dissolução do tecido social. Ao assegurar que o indivíduo possa manter sua subsistência e autorrespeito, a sociedade mantém a harmonia e a produtividade. 2. Preservação da coesão ética e da aliança. O respeito à dignidade do próximo é o que permite à comunidade viver em santidade e sob a bênção de Deus. Princípio do amor e da inclusão. O mandamento amar a seu próximo como a ti mesmo, Levítico 19, 18, e a ordem de cuidar do estrangeiro, Deuteronômio 10, 19, são os alicerces do cavo da brio ético. Manutenção social. Esses mandamentos exigem que o grupo dominante não exclua nem oprima minorias ou indivíduos vulneráveis. A inclusão ativa de todos, viúvas, órfãos, estrangeiros, através do respeito à sua dignidade, assegura que toda a comunidade se sinta pertencente e investida em sua sobrevivência e bem-estar coletivo. Princípio da sanção divina. A Torá adverte que a violação da dignidade humana atrai a punição divina. Exemplo: se o oprimido clamar, Deus ouvirá. Êxodo 22, 22 a 24. Manutenção social.
A ameaça de punição divina atua como principal mecanismo de controle social, incentivando o Kavod Abrió mesmo quando a autoridade humana não está observando. Isso garante que a ordem social seja mantida não apenas pela força legal, mas pelo temor a Deus, que é a verdadeira base da estabilidade nacional. Deuteronômio 28. Para a Torá e a Tanakh, o Kavod Abrió é o cimento moral que impede a desintegração social. Uma sociedade que falha em honrar a imagem de Deus em seus membros, segundo as Escrituras, uma sociedade fundamentalmente injusta, portanto, destinada à instabilidade e ao juízo. Os pais praticam e ensinam o Kavod Abrió, dignidade humana, aos seus filhos e filhas, baseados unicamente na Torá e na Tanakh, oferecem um exemplo concreto que os prepara para viver em obediência à aliança e em harmonia social. Este exemplo é demonstrado em 3 áreas principais. 1. Honra ativa aos pais como modelo de toda honra. O primeiro e mais direto exemplo de Kavod Abrió que os filhos observam é como os pais praticam e ensinam a honra aos pais. O mandamento básico. A Torá ordena: honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Eterno, teu Deus, para que se prolonguem os teus dias. Deuteronômio 5:16. Exemplo prático dos pais. Os pais demonstram que essa honra é o fundamento de toda a dignidade ao tratarem seus próprios pais, os avós, com profundo respeito, cuidado em sua velhice e consideração por suas opiniões, mesmo que discordem. O que os filhos aprendem? Os filhos e filhas aprendem que o Kavod, honra, não é negociável nem condicional. Entendem que a dignidade é uma obrigação que se estende verticalmente aos mais velhos, antes de se estender horizontalmente aos demais. A obediência a este mandamento é a prova viva de que a família valoriza a lei de Deus. 2. A justiça e a imparcialidade em casa e na comunidade. Os pais exemplificam a essência do Kavod Abrió ao aplicar a justiça e o respeito sem favoritismo. Princípio da justiça doméstica. Os pais não oprimem seus filhos, nem os humilham publicamente, pois sabem que a humilhação é o oposto da dignidade humana. Eles resolvem conflitos com imparcialidade, tratando filhos e filhas com igual respeito, conforme o princípio da Torá. Não farás injustiça no julgamento. Levítico 19:15. Exemplo na comunidade. Ao tratar o estrangeiro, o trabalhador ou o pobre. Levítico 19:33-34, com o mesmo respeito dispensado a um parente rico, os pais ensinam que a dignidade, a imagem de Deus no outro, transcende a condição social. O que os filhos aprendem? As crianças aprendem que a integridade e a coerência são essenciais para a fé. Entendem que a tzedek, justiça, não é um conceito abstrato, mas o cumprimento prático do Kavod Abrió em todas as relações, o que agrada a Deus. 3. A imitação divina na misericórdia e compaixão. O exemplo mais profundo é a demonstração prática da misericórdia, espelhando os atributos de Deus. Princípio da benevolência. Os pais ensinam que amar o próximo, Levítico 19:18, não é apenas um sentimento, mas uma ação. Eles praticam a benevolência e a generosidade com o próximo, não para exibição, o que seria arrogância, mas por dever de obediência. Exemplo aos filhos e filhas. Os filhos e filhas veem os pais sendo misericordiosos e compassivos. Êxodo 34:6. Imitando Deus. Se um vizinho falha, os pais não guardam rancor nem se vingam. Levítico 19:18. Ensinando que a paciência e o perdão restauram a dignidade do ofensor. O que os filhos aprendem? Aprendem que o verdadeiro propósito da vida é a santidade ética. Levítico 19:2. E que a maior expressão de sua fé é tratar os outros como a imagem de Deus merece ser tratada. Eles são moldados a serem cooperadores de Deus na manutenção da ordem e da dignidade social. Sob a perspectiva estrita da Torá e da Tanakh, o Kavod Abrió, dignidade humana, é, de fato, uma obrigação universal, estendendo-se a todos os seres humanos, tanto ao povo da aliança quanto aos não-judeus, que buscam estabelecer laços com Deus. A importância de aprender e aplicar o Kavod Abrió imediatamente reside na natureza imperativa da lei e na urgência da justiça. E Kavod Abrió como obrigação universal. A Torá estabelece o Kavod Abrió como um mandamento que transcende as barreiras étnicas, baseando-se em 2 princípios universais. A imagem de Deus, Betzelem Elohim. Fundamento. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26.
Este mandamento de criação foi dado a toda a humanidade através de Adão e Noé. Gênesis 9, 6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem terá o seu sangue derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Obrigação. Visto que a dignidade humana deriva da imagem de Deus e não de um pacto específico posterior, a obrigação de respeitar essa dignidade é inerente a todo ser humano que reconhece Deus como Criador. Qualquer pessoa que busca um laço com Deus deve, por princípio, honrar sua imagem na criação. A lei universal de justiça. Fundamento. Os profetas na Tanakh frequentemente condenam nações estrangeiras, não pertencentes ao povo da aliança, por sua crueldade, opressão e falta de justiça. Exemplo Gratia, Amós, Isaías. A base dessa condenação é uma lei moral e ética fundamental de retidão que é universal. Obrigação. O mandamento de Kavod Abrio, traduzido em justiça, é o mínimo moral exigido de todos para manter a ordem no mundo. Aqueles que buscam a aprovação ou favor de Deus devem praticar essa justiça universal, que inclui não oprimir e tratar o próximo com dignidade. Segunda, a importância de aprender e aplicar imediatamente. A lei escrita ensina que o conhecimento ético deve ser seguido por uma ação imediata, pois a negligência da dignidade humana é um erro grave. A urgência da imitação divina. O Kavod Abrio é a imitação da ação de Deus, que é misericordioso, compassivo, paciente, grande em bondade e verdade. Êxodo 34, 6. A miséria e a opressão no mundo exigem uma resposta imediata de quem conhece essa verdade. Princípio. Não se pode procrastinar a ação que espelha o Criador. O conhecimento da obrigação de amar e honrar o próximo deve ser posto em prática agora para que a pessoa comece imediatamente a trilhar o caminho da retidão. Proteção contra a viagem da injustiça. O conhecimento da lei de Deus serve como um freio contra o pecado e a injustiça. Retardar a aplicação do Kavod Abrio significa permitir que o egoísmo, a ganância ou a arrogância continuem a profanar a imagem de Deus no próximo. Princípio. A lei de não reter o salário do trabalhador até amanhã, Levítico 19, 13, mostra que a justiça e a dignidade não toleram atrasos. A aplicação imediata do Kavod Abrio é um ato de submissão à lei que garante que a pessoa não seja negligente onde a dignidade e a subsistência do outro estão em jogo. A essência da obediência, conexão imediata. O conhecimento sem a ação é inútil para estabelecer o laço com Deus. A Torá foi dada para ser cumprida. Princípio. A verdadeira conexão com Deus é estabelecida pela prática da sua vontade. Miqueias 6, 8. Aprender o Kavod Abrio é o primeiro passo. Aplicá-lo imediatamente é o segundo e crucial, passo que demonstra a sinceridade e a seriedade do indivíduo em seu relacionamento com o Criador. Portanto, o Kavod Abrio é o passaporte moral universal. Aprender seu conteúdo na Torá é adquirir um conhecimento sagrado. Aplicá-lo imediatamente é a prova de que a pessoa deseja, de fato, alinhar sua vida com a vontade de Deus. O poder de transformar sua vida e o mundo ao seu redor está nas suas mãos agora. Você tem acesso à sabedoria fundamental. Não se trata de pertencer a um grupo ou seguir doutrinas além da fonte. Trata-se de responder ao chamado direto do Criador, conforme registrado nas Escrituras Sagradas. Sua motivação deve nascer da ação imediata baseada em 3 pilares, extraídos da Torá e da Tanakh. 1. A inflexibilidade do dever. A vida exige que você haja, não que delibere infinitamente. O tempo para a justiça é agora. Técnica. Foque no que você pode controlar. Sua própria conduta. Deixe de lado o que os outros pensam ou as dificuldades que não dependem de você. Sua única medida é a obediência. Valor na Torá. O mandamento é claro e imediato, sem espaço para procrastinação. Não reterás o salário do teu assalariado até amanhã. Levítico 19, 13. A dignidade humana não tolera atrasos, pois a demora em agir é, em si, uma injustiça. Se você conhece a justiça, você deve executá-la no mesmo instante, pois o tempo é uma dádiva que não deve ser roubada do próximo. 2. O antídoto da imagem. A verdadeira honra não está na sua reputação, mas no seu reconhecimento do valor intrínseco do próximo. Não seja um hipócrita que fala de bondade, mas tolera a opressão. Técnica, desprezo, louvor vazio. Não espere reconhecimento por fazer o que é correto. Se você age por aplausos, sua recompensa já a tem, como advertido pelos profetas, que condenam o culto sem justiça.
Aceite que a virtude é sua própria recompensa. Valor na Tanakh, toda a sua dignidade e a de seu próximo, reside no fato de ambos terem sido criados à imagem de Deus, Betzelem Elohim. Gênesis 1, 26. Olhe para cada pessoa e reconheça essa marca divina. Se você negligencia essa marca, você zomba da obra do Criador. Não importa o quanto você se considere justo em outros aspectos da vida. Sua dignidade é medida pela dignidade que você confere aos outros. 3. O alimento da alma. Você não está praticando a dignidade humana para o benefício de uma instituição, mas para o sustento da sua própria alma e para a conexão com Deus. Técnica: conecte a ação ao seu propósito maior. Entenda que praticar a justiça e a bondade é a forma mais elevada de culto. Valor na Torá: a verdadeira vida é a obediência. Não é para vós palavra vã, antes é a vossa vida. Deuteronômio 32, 47. O mandamento de amar o próximo, Levítico 19, 18, é a expressão prática da vontade de Deus. Aprender sem aplicar é reter o alimento da alma. Se você sabe que é justo e não o faz, você viola a única fonte de vida. Você tem a sabedoria. Você conhece a lei. Haja agora. Não se prenda a rituais vazios ou a quem está ou não ao seu lado. Seja a justiça, a misericórdia e a honra que Deus ordenou que você fosse, e sua alma será nutrida pela verdadeira vida.